Nós temos uma dificuldade da gente entender que revisar o projeto não é retrabalho. Você rever um processo, você otimizar o processo. A gente confunde. É revisão de projeto. Nossa, que saco. Não, pô, você está revisando, está melhorando o serviço. Pô. Mas não é da nossa natureza pensar assim, tá? Eu entendo. Mas a gente tem que começar a rever alguns conceitos. Fala, meu caro proseante, bom ou não? Prosatec na área, quero que você te desejo boas-vindas e espero que você curta, compartilhe o nosso vídeo, fomentando o mercado AECO, o mercado de construção, o mercado de operações, o mercado de arquitetura e engenharia. Então, fomente, né, o nosso mercado. É importante que a gente transmita a mensagem dessas transformações que estão acontecendo nesse novo tempo, com muita mudança, muito rápido, e a construção ela precisa acompanhar isso de uma maneira mais de perto, né? Tem muita gente boa fazendo isso e estão colhendo frutos interessantes. Então, espero que você tenha cada vez mais insights aqui com a gente, que possa levar para o lugar onde você está. Curta, compartilhe e bora pro vídeo. Ô, meu caro proseante, vou falar uma coisa aqui para você. Claro que sempre que o ano o tempo vai passando, algumas coisas elas vão se repetindo, né? Alguns temas vão voltando à tona, outros vão sendo um pouco mais esquecidos, mas algumas coisas que são meio que uma tendência já mais estabelecida é sustentabilidade, é ter um raciocínio, né, um pensamento daquela edificação com base no que ela pode impactar no futuro. Esse tipo de temática, muita gente talvez tenha um pouco daquele negócio, não, isso aí é meio para inglês ver e tal, ou isso é coisa desses eco chato e tal. Vai ter sempre os dois lados mais extremos. Mas aqui no Prosatec e do jeito que a gente quer moldar os processos do futuro, é um pouco daquela coisa. Acho que a gente tem uma visão mais expandida sobre esse tipo de coisa, contribui para você abrir horizontes. É a mesma coisa. A gente tem falado de algumas ferramentas aí, tipo Forma, Autodesk, tem o Grasshopper, tem o Hypar, tem uma porrada de ferramenta nova, Ladybug. São ferramentas, são softwares ali que eles custam às vezes uma assinatura, baixinho por mês e tal, tipo um ChatGPT da vida. E essas ferramentas, elas estão sendo meio que criadas para simular alguns comportamentos da edificação. Eu acho isso muito legal, porque entender, por exemplo, o entorno, entender nível de ruído daquela região, tudo isso, insolação, tudo isso faz você antecipar a tomada de decisão. Então, quando a gente fala assim, vamos usar o Revit, eu já usei o Revit para fazer isso várias vezes, mas mais recente tenho usado outras ferramentas, mas vou fazer uma análise energética e tal, vou rodar umas paradas e tudo. E às vezes, sempre quando a gente vai simular alguma coisa nesses softwares, parece uma coisa muito distante da nossa realidade, né? Então, assim, vou fazer uma simulação de tempestade no Navisworks, no InfraWorks. É uma coisa possível. O software está preparado para receber esses requisitos. Só que o que passa na nossa mente? Eu vou abrir o software, vou clicar lá e vai cair uma tempestade na minha frente assim, no software. Não é assim, né, meu caro cozinhante? Você vai imputar parâmetros no software e tudo, e ele vai te mostrar aquilo de uma maneira mais visual, mas não é uma animação completa do negócio. Falo isso por quê? Porque tem muita expectativa muito alta em relação à transformação, principalmente que foi criada com o BIM. Uma expectativa muito alta no processo, porque a construção tem muitas dores para serem resolvidas. E muitas das dores da construção, elas se resolvem com o BIM. Boa parte delas se resolve e outra grande parte delas é com programa de comunicação, seres humanos e tal. O que também se resolve com muita metodologia ali de trabalho. Pois bem, de uma maneira geral, esses assuntos de sustentabilidade, quando eles são colocados naquele formato assim, isso aí é só para
Esse cara chato, tudo, do planeta, não sei o quê. Cara, ninguém aqui quer destruir o que a gente está falando, o lugar, o habitat natural da nossa espécie. Acho que em sã consciência, nenhum ser humano pensa assim o tempo inteiro. Às vezes a gente dá uns vacilos aí, mas o que acontece é que esse equilíbrio ele ficou um pouco desproporcional, eu acho, com esse negócio do ESG, de fundo, tá só aportando capital em projetos que tivessem esses selos e tal. Isso ficou um pouco desproporcional, então a sustentabilidade ficou um pouco meio assim e tal. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão de como que você vai aplicar no seu dia a dia o conceito de sustentabilidade utilizando o software que você tiver na mão, seja ele o Excel. E eu vou explicar para você, Prozente, como é que isso vai se dar no seu dia a dia. Olha só, o conceito de sustentabilidade da edificação está muito atrelado ao impacto que ela causa no entorno e o impacto que o entorno causa na edificação. Então, se você abrir o Revit, por exemplo, abrir o Forma, abrir ArchiCAD, SketchUp, todos esses softwares eles vão ter uma ferramenta ali de análise solar, vão ter uma ferramenta de analisar uma sombra, o que o prédio faz de sombra no outro. Que é uma questão física, né? Você tem uma sombra aqui, você tem um objeto aqui, uma luz aqui. É um cálculo físico, né? Projeção de onda, projeção de luz. Então, os softwares eles têm a capacidade de fazer essas avaliações. E como é que você vai... Cara, como é que eu vou usar o conceito de sustentabilidade tão facilmente assim, Guilherme? Olha só, nós temos uma dificuldade da gente entender que revisar o projeto não é retrabalho. Você rever um processo, você otimizar o processo. A gente confunde. Ah, é revisão de projeto. Nossa, que saco. Não, pô, você está revisando, está melhorando o serviço. Pô. Mas não é da nossa natureza pensar assim, tá? Eu entendo. Mas a gente tem que começar a rever alguns conceitos. E aí, você imagina, tem um projeto, senta para revisar esse projeto. Tá lá, no papel, tudo, planilha. Aí você tem um trecho grande de uma parede assim. Aí você vai, faz uma quantificação daquela parede. Ah, você vê lá, deu tantos metros e tantos metros de altura, vai lá no Excel e tá. Ah, essa parede tem 9 metros quadrados. Parede grande, sei lá, 10 metros de comprimento por 30 metros quadrados. Quando você reavalia aquele elemento de uma outra ótica, do tipo assim, olha só, e se eu avaliar quantidade de material que eu gastaria, o custo que eu gastaria, se eu substituísse o material dessa parede. Então, por exemplo, ó, eu vou ter um revestimento X lá, chapisco, reboco, cerâmica. Ah, então ao invés de não ser cerâmica, vai ser, sei lá, uma pintura emborrachada e tal. E você mede, aí você tem a quantidade, você vai... A pintura inicial custaria X reais, a pintura nova vai custar menos, então você está economizando. Quando você economiza material, ou quando você troca o material que você estava usando inicialmente numa construção, e você tem registro disso no decorrer do projeto, você consegue mostrar através de dados que você está reduzindo o material. Se você está reduzindo o material que foi inicialmente pensado, você está economizando o recurso que deveria ser usado por aquilo no planeta e não vai ser usado. Então, quando você faz uma reengenharia em um projeto e você reduz material daquele projeto sem comprometer a qualidade, isso é muito importante. E aí, como que a gente faz esse equilíbrio? Aí que entra essas ferramentas. Por quê? Porque como você tem uma capacidade de você simular um comportamento inicial da edificação, aquilo ali te dá a base e subsídio para pensar diferente e para trocar o material. Então, por exemplo, vou simular a incidência solar nessas fachadas. Se eu tenho 4 fachadas, eu tenho uma fachada que recebe muito menos sol do que a outra, às vezes o vidro pode ter uma espessura menor, sem comprometer o processo interno. Por quê? Porque ali não vai ter mais sol do que o outro lado. Então é uma questão. E aí você consegue, no seu dia a dia, propor melhorias para os projetos com base em simulações. Isso é proporcionado por inteligências artificiais, é proporcionado por software há anos. Muito software que já faz isso, só que isso começou a ficar popular com a IA. Você tem que aproveitar essas coisas e também seguir e compartilhar o canal para os seus amigos, para a sogra, vizinho, inimigo, todo mundo. Não deixe de seguir e compartilhar o ProsaTech. E até a próxima, meu caro cozinhante. Aquele abraço, valeu!